Eu vou falar sobre o que é o Bitcoin, tá? Como ele funciona, o que torna ele tão interessante. E mais importante, o foco da minha palestra é tentar dar uma explicação num nível um pouquinho mais aprofundado para que vocês sejam capazes de diferenciar o que o Bitcoin tem de diferente em relação a quase todas as outras coisas que vocês já ouviram na vida de vocês. Vocês provavelmente já ouviram várias definições sobre o que é o Bitcoin. Todas elas são mais ou menos certas e mais ou menos erradas. E a gente vai tentar desenrolar isso aqui. O que eu não vou falar? Eu não vou falar para vocês sobre como comprar, vender e quanto o Bitcoin vale. Razão simples. O João vai falar isso para vocês em muito mais detalhes do que eu jamais poderia. O João trabalha numa casa de câmbio, ele é o camarada que sabe disso. Eu não vou falar para vocês sobre como ganhar dinheiro com isso, porque o Safiri vai fazer isso para vocês. Okay? Ele é o homem do dinheiro, tá? Vocês estão aqui com um dos maiores especialistas do mundo em Bitcoin, o camarada que mais rodou o mundo falando e aprendendo sobre Bitcoin. Aproveitem o que vocês puderem dele. Uma coisa que eu também não vou falar é como ganhar muito dinheiro, apenas pelo fato que eu não sei. Tá? Eu espero que alguns de vocês descubram, tá? E nos contem, de preferência. Eu imagino que talvez, é bem capaz, pela história que eu vou contar, é bem capaz de, aqui nessa sala, estar o próximo Mark Zuckerberg do Bitcoin. Como economizar dinheiro com isso? Tem um ganhar demais, agora que eu vi. Tá? Como economizar dinheiro com isso? Isso vai ser o que o Anderson vai falar, então eu também não vou falar disso. O nado negro da força e as coisas que costumam dar errado no mundo de Bitcoin vai ser o que o Ricardo, que está ali na porta, vai falar para vocês daqui a pouco. Okay? É quase impossível você falar de Bitcoin sem entrar um pouco em implicações sócios, políticos, econômicas. Eu vou tentar evitar fazer isso. Eu vou tentar, nessa apresentação, criar uma ficção conveniente de que o Bitcoin existe desacoplado do resto do mundo. E existe uma razão para eu fazer essa ficção, porque fica mais fácil de entender. Toda vez que você tenta entender Bitcoin, ele naturalmente começa a te puxar outras coisas de economia, de política, etc. Tudo mais, e aí embola o meio de campo. Tá? Eu vou tentar desembolar esse meio de campo para vocês. Okay? Uma das coisas que costuma acontecer nessas palestras, tá, é o seguinte. Eu conheço algumas das pessoas que estão aqui pessoalmente, são pessoas extraordinariamente inteligentes. Pessoas inteligentes têm um vício terrível. Eles ficam o tempo todo tentando descobrir o que a gente vai falar em seguida. A história que eu vou contar é bem estranhinha. E vocês vão aproveitar muito mais se vocês se permitirem ouvir o que eu vou falar e não tentarem adivinhar onde eu vou em seguida. Okay? Simplesmente assimilem, porque eu vou bem rápido. Se vocês tentarem adivinhar onde eu vou em seguida, vocês vão perder o que eu estou falando em seguida. Certo? Então vamos lá. Uma rapidíssima definição de Bitcoin. Tem gente que diz que Bitcoin é uma moeda virtual. Eu não gosto dessa definição porque ela não fala da essência do Bitcoin. Tem várias outras moedas virtuais na nossa vida. Tem DOTs, tem ponto de milhagem, tem uma série de outras coisas. É correto você dizer que ele pode ser encarado como uma moeda virtual, mas é incompleto, é vago, né? Não é distinto. Tá? A gente pode também encarar Bitcoin como uma rede de pagamento via internet, mas também não é bem isso. É isso também e não é bem isso. E essas definições imprecisas é que dão um nó na cabeça da maioria das pessoas. Né? A definição mais correta que eu consigo dar de Bitcoin para vocês, em 4 palavrinhas simples, tá? Que costuma ser a quantidade de atenção que a maioria das pessoas consegue despender para as outras hoje em dia, é que o Bitcoin é um programa de computador. Mas é também outra definição muito vaga, porque programa de computador quase tudo é hoje em dia. Né? Então, a gente tem que falar um pouquinho mais. Eu não consigo definir para vocês Bitcoin em 4 palavras, mas eu consigo definir para vocês Bitcoin em um parágrafo. Tá? E, para mim, Bitcoin pode ser definido como um programa de computador, eu já tinha dito isso antes, que cria na internet uma rede global de notarização de transações, uma rede global de notarização de transações. Ele notariza transações essas que transferem valor entre partes distintas, entre pessoas, entidades e tudo mais, com as seguintes propriedades. Ela é descentralizada, ela é de livre ingresso, ela é transparente e com auditoria automática e contínua. E todas essas propriedades estão juntas de uma forma tal que torna colaborar mais lucrativo do que trapacear. É feito de uma forma tal que, se você tentar trapacear, você quase sempre não vai conseguir o seu objetivo. E se você colaborar,
quase sempre você vai conseguir o seu objetivo. Okay? Uma boa parte desse resto da minha palestra, tá, tem a ver com justificar esse parágrafo. Esse parágrafo é bem grande, eu falei um monte de coisa. E eu vou passar uma boa quantidade de tempo tentando explicar para vocês por que isso. Essa história que eu vou contar, como eu vou falar para vocês, é um pouco esquisita, e não se sintam mal se vocês tiverem dificuldade em digerir isso no primeiro momento, porque é uma coisa genuinamente nova na ciência da computação. Eu entrei, inclusive, nessa história de Bitcoin, porque o protocolo Bitcoin que eu vou pincelar agora para vocês é talvez a única novidade genuína que aconteceu em ciência, em segurança da informação nos últimos 10 ou 20 anos. Tá? Todo o resto que a gente tem visto é meio que mais do mesmo. E essa é genuinamente uma novidade. E por ser uma novidade, vai soar um pouco esquisito. Ok? Então vamos lá. A rede Bitcoin, ela tem essas características interessantes. Ela é descentralizada e de livre ingresso. Qualquer um pode participar, você pode entrar e sair. Você não precisa pedir permissão para ninguém. Você não precisa se registrar, você não precisa dar seus dados pessoais, você não precisa fazer cadastro. Note que isso é radicalmente contra os sistemas financeiros de pagamento que já existem hoje em dia. E há uma boa razão para isso. Os sistemas de pagamentos como os bancos que a gente tem, as Visas e as Mastercards que existem hoje, o núcleo delas é frágil, é baseado na ciência de computação dos anos 60, 70 e 80, que eles não eram tão sofisticados em segurança da informação como a gente é hoje. Então, se você permitir um mau ator dentro dessas redes, esse mau ator pode causar um dano gigantesco. E esses danos têm acontecido, a gente tem visto nos jornais esse tipo de coisa acontecendo bastante. Vazamento de informações, dinheiro que some, ninguém sabe onde vai parar, tá? E vários outros problemas como esses. Na rede Bitcoin, ela já nasceu projetada para permitir isso, sem que seja possível realizar diversos tipos de fraude. Como é que pode isso, hein? Tá? Então, eu vou falar para vocês hoje sobre essa partezinha da nossa apresentação, vai ser sobre como é o núcleo da rede Bitcoin. Vocês provavelmente, aqui vai ser talvez o primeiro e talvez o último lugar que vocês vão ouvir falar do núcleo da rede Bitcoin. Depois que você entende esse negócio aqui, você pode passar para as coisas mais divertidas, tá? Como as verdadeiras aplicações, que é o que os outros palestrantes vão falar. Mas pelo menos uma vez eu acho importante vocês ouvirem do núcleo da rede Bitcoin, para vocês saberem do que ela é tão diferente do que já existe tradicionalmente. Tá? Para falar do núcleo da rede Bitcoin, eu vou ter que invocar algumas coisas que vocês já conhecem. Mas vocês não vão viver nesse núcleo. Vocês vão viver provavelmente na periferia da rede, tá? Nas aplicações da rede, da mesma forma que a gente vive hoje na periferia da internet. Tá? Quase nenhum de vocês se preocupa muito sobre qual é o link transatlântico que liga a internet do Brasil com a internet do resto do mundo. Você simplesmente acessa seu site e pum, funciona. Tá? Alguma empresa de telecom já cuidou desse aspecto do núcleo para você. Você está interessado em acessar o Facebook, postar suas fotos, colocar no Instagram, tudo mais. Você está interessado nas aplicações. Na rede Bitcoin vai ser muito parecido. Vocês vão usar as aplicações que esse núcleo permite. Mas o núcleo tem que ser bem bacana. E eu vou tentar explicar, pelo menos para vocês ouvirem uma única vez, o que é esse núcleo. E para ouvir falar desse núcleo, eu vou invocar uma coisa que vocês já ouviram falar, que são os chamados dígitos verificadores. A rede Bitcoin usa dígito verificador bastante. O dígito verificador que vocês provavelmente todo mundo conhece é o do CPF e CNPJ. Esses dois dígitozinhos aqui no final. Esse é o número de CNPJ e CPF que eu gerei aleatoriamente. Ele não existe, não é de nenhuma pessoa. Tá? Por isso eu me senti confortável em me apropriar dele. Tá? Mas é um número como outro qualquer e termina com aqueles dois dígitos verificadores. Vocês sabem que existe, vocês provavelmente ouviram falar que existe um procedimento de cálculo que você coloca esses números aqui, que a gente chama de mensagem, dentro de um processo matemático que está representado por esse simpático moedor de carne, tá? E o que sai são dois numerozinhos ali. O que é legal dos dígitos verificadores, tá? Eles são uma forma de uma coisa que os cientistas da computação chamam de hash, é que eles tornam as coisas auto-autênticas. Então, existe um número correto e os outros são inválidos e você pode checar. E se você alterar qualquer um dos dígitos aqui, invalida esse número, portanto, a gente detecta que houve um erro.
Isso dentro de uma margem de probabilidade, blá, blá, blá. Especificamente para o caso de 2 dígitos, ele acerta mais ou menos uma vez em 100. Tá? Mas, desculpa, ele deteta, tá? Ele erra uma vez em 100, aproximadamente, e acerta uma vez em 99, em média. Então, os dados ficam meio que auto-autênticos. Okay? A gente pode, naturalmente, eu acho que não é nenhuma surpresa para vocês, que a gente podia pegar esses dígitos verificadores aí, esses números, essas mensagens, e aumentar o tamanho delas. A gente pode, por exemplo, aumentar o tamanho da mensagem e colocar uma mensagem bastante mais longa. Mas o processo de cálculo é mais ou menos o mesmo, a gente pode repetir e daria outro resultado que vocês estão vendo aí. Se vocês procurarem na internet como é que é feita essa conta, etc., vocês vão ver que esse resultado que eu calculei, esse dígito 90, está certinho, tá, de acordo com o procedimento de cálculo do CPF. Tá? Outra coisa legal é que no mundo dos computadores, tudo são números. Tá? Eles podem ser qualquer coisa, eles podem ser fotos, sons e vídeos, tudo isso transforma-se em números no fim das contas. Então você pode tirar o dígito verificador de uma foto, o dígito verificador de um vídeo, o dígito verificador de uma música MP3, o dígito verificador de um som, de absolutamente qualquer coisa. A gente vai tirar muito dígito verificador aqui. Tá? E outra coisa que a gente pode fazer é alongar o tamanho dos dígitos verificadores. Aqui eu aumentei e coloquei dígitos verificadores de 6 dígitos. Quando a gente aumenta o número de dígitos dos dígitos verificadores, o que acontece é que a probabilidade dele falhar diminui bastante e a quantidade de duplicatas também tende a 0, quanto maior for o tamanho dele. Isso é uma propriedade extremamente útil, extremamente importante, tá, para nós. E na rede Bitcoin, o pessoal levou isso a um certo extremo. A rede Bitcoin ela usa dígitos verificadores de 77 dígitos de comprimento, são muito, muito grandes. Significa algumas coisas. Entre elas, que a probabilidade de duplicatas é praticamente 0. Você pode gastar centenas de milhões de anos de computador até você achar 2 valores exatamente iguais, de propósito. Isso também significa que a gente pode usá-los como um selo de validade, um selo de validação dos dados que a gente está trabalhando, e a gente também pode encará-lo como identificador único. Cada dado que a gente trabalha, a gente passa por esse procedimento de cálculo, que a gente chamou de hash, né, parecido com o dígito verificador. Ele gera um número que a gente pode, inclusive, usar como chave primária dos nossos bancos de dados, para a galera de banco de dados está aqui. Aqui está uma das grandes sumidades do Brasil em banco de dados, então eu estou tentando falar a linguagem dele aqui. Okay? Então a gente pode usar o valor direto do dígito verificador como se fosse a chave primária. E a gente vai usar esse truque bastante aqui. Então, entendemos dígitos verificadores. No que a gente entendeu dígitos verificadores, está na hora de a gente construir uma rede e já os dígitos verificadores vão voltar à tona. Segura isso aí. Como é que começou a rede Bitcoin? A rede Bitcoin começou com um camarada chamado Satoshi Nakamoto. Não sabe ao certo quem é um pseudônimo de alguma pessoa, um conjunto de pessoas, não se sabe quem exatamente seja, é um grande mistério. Mas ele mandou uma mensagem numa lista de discussão por volta de 2009, dizendo mais ou menos assim, olha, eu estou trabalhando num sistema aí que pode ser usado para fazer dinheiro eletrônico e eu queria que vocês dessem uma olhada nesse programa e nesse paper que eu escrevi. E ele colocou na internet o programa dele rodando e criou o primeiro nó da rede. Isso aconteceu mais ou menos por volta do dia 3 de janeiro de 2009. Okay? O que faz um nó na rede Bitcoin? Elas fazem essas 3 coisas bem simples. Elas recebem transações de blocos, elas armazenam, validam e repassam só os válidos. A gente vai entender o que é um bloco válido e o que é um bloco inválido. E elas ignoram os inválidos. Isso já é uma mudança muito grande em relação aos sistemas de processamento de transações que existem hoje. Se você injetar, por exemplo, se você tiver acesso à rede, digamos, de uma Visa ou de uma Mastercard, e você injetar uma transação lá, ela vai acreditar na transação. Ela não tem muito como saber se a transação veio de uma origem válida ou não válida. É por isso que a entrada nessas redes são proprietárias. Entrar nessa rede, juntar-se nessa rede, é um lelê danado. Você tem que se credenciar junto com os caras, ser conhecido pelos caras, satisfazer uma série de requisitos técnicos violentos. Na rede Bitcoin, não. Na rede Bitcoin, você se junta e não tem problema nenhum, instantaneamente. Isso é porque, na rede Bitcoin, todo nó confere o trabalho de todos os outros. E ele só repassa os dados adiante se eles forem validados segundo uma série de regras aqui que eu vou mostrar para vocês. A rede Bitcoin processa blocos e processa transações.
esse slide mostra uma visão simplificada do que é uma transação na rede Bitcoin. Uma transação na rede Bitcoin, você tem um destinatário. Na rede Bitcoin, os endereços do destinatário são uma sequência de caracteres. Eu me aproveitei desse fato para colocar algum nome dos destinatários. E eles normalmente começam com o numeral 1 ou com o numeral 3. Então, quando vocês virem um nome de uma pessoa começando com 1, vocês já sabem que é um endereço de destino na rede Bitcoin, tal como seria o seu endereço de correio eletrônico. Tá? Então, você tem aqui um para. Você tem também o valor que você está tentando transferir, tá? 10 o quê? 10 uma unidade arbitrária. Depois a gente vai entender melhor o que é essa unidade arbitrária, mas por enquanto é só 10 coisas. E você referencia, através de um códigozinho, uma transação anterior. Quando você quer transferir dinheiro para alguém, você sempre referencia uma transação que previamente disponibilizou aquele valor. Mas existe uma transação especial. Esqueci de falar uma coisa que vai ser muito importante na segunda parte. Todas as transações têm uma trava. Quem é de informática, isso aqui é uma assinatura digital. E essa assinatura digital é feita com uma chave privada que pertence a você, que é o que te permite gastar o teu dinheiro. A gente vai falar disso mais na frente, quando eu for falar a respeito das carteiras. Okay? Isso também já é radicalmente diferente, tá, da maneira como funcionam os bancos tradicionais. Por exemplo, se você injetar uma transação numa rede bancária, qualquer um dos intermediários pode alterá-la e nem sempre, não necessariamente, com registro dessa alteração. Outra coisa que os bancos podem fazer, e fazem regularmente, é criar novas transações por você. Algumas vezes porque você pediu, você ligou para o seu gerente do banco e o gerente do banco injetou a transação lá para você, ligou lá para o gerente, transfere tanto para o cara. Você mesmo não deu seu nome e senha, você ligou para o gerente do banco, ele te conhece, o camarada vai lá e faz por você. Tá? Na rede Bitcoin não dá muito para fazer isso, porque tem que estar envolvida a tua chave privada. Isso também significa o seguinte: quando a mensagem está em trânsito na rede Bitcoin, ela não pode ser alterada. Se ela for alterada, vai invalidar a assinatura, vai invalidar a trava. Isso vai ser detectado pelos nós que recebem a transação, e os nós que recebem a transação vão rejeitar a sua transação. Eu já trabalhei uma época em alguns projetos que a gente tentava convencer os bancos a usarem esse sistema de travas de assinaturas digitais nas transações bancárias convencionais. Eles não curtiram muito a ideia, porque muito do modelo de negócio deles e vários outros aspectos dependem deles poderem alterar as transações. Eles não acharam isso tão interessante e isso nunca foi muito para frente. Além de que isso daria alguns poderes para os usuários que eles não necessariamente têm interesse em ter. Por exemplo, isso permitiria que você fizesse uma auditoria perfeita de tudo que eles fazem e detectar os erros deles. E eles não estão interessados em que vocês detectem os erros deles. Ok? Agora, existe uma transação especial, que é chamada transação Gênese. A transação Gênese, ela acontece no começo de todo bloco gerado pela rede Bitcoin, e ela é chamada de transação Gênese porque é ali que o dinheiro nasce. E ela tem a seguinte particularidade. Tá? Nela, o campo div é em branco. Como deixar em branco aqui ia ficar meio feio, eu coloquei um ninguém, só para ficar mais visualmente exagerado. Mas o campo de origem vem em branco. Isso é também uma coisa muito diferente do mundo convencional. Tá? Aqui na rede Bitcoin, eu consigo explicar para vocês, e é o que eu vou fazer nos próximos slides, exatamente como é que o dinheiro é gerado, como é que o dinheiro nasce. Eu estou estudando o sistema financeiro tradicional e algumas outras coisas há quase uma década, e eu ainda não consigo explicar para vocês onde o dinheiro nasce. Se vocês souberem, por favor, me contem, porque eu não aprendi ainda. Como é que o dinheiro é realmente fabricado? Os reais que estão na sua carteira. Tá, eles saíram de uma impressora da Casa da Moeda, mas sob que autoridade, sob que mandato? Tá? Eu sei que essas coisas têm escrito em algum lugar, mas é muito mais complicado e muito mais sutil do que você pensa. Eu consigo explicar para vocês, em menos de meia hora, como o dinheiro nasce na rede Bitcoin. Eu não consigo explicar para vocês, em menos de 3 dias, como o dinheiro nasce no mundo convencional. Agora, além da transação Gênese, que está em todo bloco, existe o famoso bloco Gênese, e aqui vem o primeiro grande pulo do gato da rede Bitcoin. O Satoshi Nakamoto, que foi o camarada que inventou esse negócio, ele colocou o primeiro nó na rede, disponibilizou na internet e tudo mais. Tá? Ele criou o primeiro bloco da rede Bitcoin, que é o bloco número
0. Os cientistas da computação têm essa mania chata de numerar as coisas começando com 0 e não com 1. Tá? E ele criou a transação assim, de ninguém, que é uma transação tipo Gênese, tá? Para ele mesmo, afinal de contas só tinha ele na rede, tá? E ele se presenteou com 50. Por que 50? Um número completamente arbitrário. Tá? Oi? Agora, os números, tem um bocado de outros números no bloco, mas os mais importantes estão aqui. Tá? Todo bloco tem que mencionar um bloco anterior, mas o bloco Gênese não teve bloco anterior, então ele colocou como 0. Tá? E todo bloco, a gente pega o conteúdo dele, calcula os dígitos verificadores segundo aquele esquema que eu falei para vocês, tá? E a gente gera um identificador único desse bloco. Exceto que, como eu falei, na rede Bitcoin, os dígitos verificadores têm 77 dígitos de comprimento. Seria um pouco feio, ruim de ler se eu colocasse isso aqui, então, com a licença de vocês, eu abreviei para só 6. Ok? Acho que vocês vão me perdoar por isso. E existe um outro número, que é chamado de nonce, ou contador, tá? Que também começa com 0. Todos os blocos, para serem válidos, eles têm que satisfazer uma série de critérios. O primeiro deles é o seguinte: o dígito verificador tem que ser menor do que o valor do teto. Nesse caso, é ou não é? Não. Por isso que ele está em vermelho. Não sei se dá para ver aí, as cores ficaram meio feiosas, mas é por isso que ele está em vermelhinho, significa que ele não satisfaz esse critério. Então, o camarada que está fabricando o bloco tem o direito de incrementar esse contador, chamado nonce, e tentar de novo. Então, ele recalculou. Lembra aquilo que eu falei? Se você mudar um dígitozinho no dígito verificado na mensagem, muda todos os dígitos verificadores, não é? Então, foi o que aconteceu aqui. Eu mudei de 0 para 1, mantive todo o resto exatamente igual, e mudou o valor. Ainda não está menor do que o teto. E aí eu tento de novo, não. De novo, não. De novo, não. De novo, não. Estamos sem sorte, tá? De novo, não. De novo, não. De novo, não. De novo, não. Ok, isso está ficando chato. De novo, não. E, finalmente, tá? Deu certo. Então, incrementando o contador 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando eu cheguei em 11, finalmente eu consegui um dígito verificador que é menor do que o teto. Então, esse bloco é declarado como válido. Só que como o Satoshi Nakamoto está sozinho, coitado, na rede, ele não tem muita coisa para fazer com o bloco recém-descoberto dele do que armazenar no computador dele, tá? E continuar o trabalho. Okay? Esse bloco inicial, esse bloco Gênese, ele já vem embutido dentro do software Bitcoin quando você baixa, porque ele vai ser usado daqui a pouco para validar os demais blocos. Agora, tá? Segundo bloco, a mesma coisa. Tá? O Satoshi criou uma transação, tá, de geração de moeda, tá, que manda o dinheiro para ele, só que ele usou um outro endereço. Em vez de um Satoshi Nakamoto, ele usou Nakamoto Satoshi. É perfeitamente normal na rede Bitcoin você ter uma mesma pessoa, uma mesma entidade, ter vários endereços. Não só é normal, como é recomendado, inclusive. Tá? Mandou 50, fez a mesma brincadeira e vamos incrementar de novo o nonce até ele ficar abaixo do teto. E uma vez, e dessa vez a gente deu sorte na segunda tentativa, tá? Já foi o suficiente. Só que vejam, há uma diferencinha. Esse bloco, ele referencia o dígito verificador, que também é um identificador, do bloco anterior, o bloco Gênese. Lembra que no bloco Gênese a gente achou 166493 para o dígito verificador? A gente tem que mencionar isso aqui. Esse novo bloco, quando ele é encontrado por esse processo matemático, ele é salvo no disco rígido do computador do Satoshi Nakamoto. Tá? E agora a gente tem o que a gente chama de um blockchain. Com 2 blocos a gente já tem um blockchain. Tá? Blockchain em inglês significa cadeia de blocos. Tá? E nada mais é do que os blocos encadeados pelo fato que o bloco mais da frente menciona o dígito verificador do bloco mais, tá, anterior a ele. Okay? Mas vejam que coisa interessante. Tudo isso aqui é cálculo de número verificador. Se aparecer alguém na rede tentando forjar algum desses blocos, por que não vai dar certo? Porque vai invalidar o dígito verificador. E aí a forja será detetada. Então não é muito fácil na rede Bitcoin você inserir blocos forjados. E aí o Satoshi Nakamoto continuou fazendo essa brincadeira e ele gerou outro bloco. Aqui já dá na hora de eu falar para vocês a respeito da altura. Tá? O bloco Gênese é chamado de bloco de altura 0. Porque se você colocar um em cima do outro, seguindo aqui o encadeamento definido pelos dígitos verificadores,
tá? Você sabe que bloco foi gerado a partir de quem é pai de quem é filho de quem. E se você ordenar bonitinho, tá, um em cima do outro, essa analogia de um em cima do outro, o pessoal chama isso de altura. Né? Então, o bloco Gênesis tem altura 0, o primeiro bloco minerado teve altura 1, o segundo teve altura 2, e assim sucessivamente. E aí o Satoshi Nakamoto continuou com essa brincadeira, tá? Sempre respeitando essa regra de que o bloco seguinte menciona o bloco anterior, o dígito verificador do bloco anterior. Tá? Legal. Como eu falei para vocês, é perfeitamente normal a gente ter vários endereços de destino para a mesma pessoa. Okay? Aí um dia, um camarada chamado Hal Finney, ele viu o trabalho do Satoshi Nakamoto postado na internet e disse, vou brincar disso aí também. Tá? Então ele pegou, baixou o programa na internet, instalou e fez um segundo nó. E esse segundo nó começou a conversar com o do Satoshi Nakamoto. A primeira coisa que o nó do Satoshi Nakamoto fez foi o seguinte, olha, o que eu andei trabalhando foi o seguinte, ele começou a baixar todos os blocos que ele havia previamente descoberto e passou para o computador do Hal Finney. O computador do Hal Finney, tá, conferiu que está tudo certo, então ele repetiu essas contas todinhas de dígito verificador para se convencer que estava tudo certo. Beleza, as contas batem. Tá? E começou a brincar também. No que ele começou a brincar também, ele começou a tentar criar blocos ele mesmo. Então agora tem dois caras na rede tentando criar blocos, o Satoshi Nakamoto e o Hal Finney. É claro que as pessoas são egoístas, então eles mandam dinheiro para si mesmos. O Satoshi Nakamoto está tentando mandar o dinheiro para si próprio e o Hal Finney está tentando mandar o dinheiro para si próprio. Okay? E eles começam essa brincadeira de incrementar os nonces e ver se o teto se o dígito verificador fica abaixo do teto. Acontece que o Satoshi Nakamoto tem um computador mais rápido que o do Hal Finney, então ele computa mais rápido. Enquanto o Hal Finney ainda está no número 1, o Satoshi Nakamoto já está no número 2, e o Satoshi Nakamoto vai para frente, número 3, o Satoshi Nakamoto ganhou a corrida. Tá? E o Satoshi Nakamoto ganha mais uma vez. Tá? Que bicho danado. Tá? O Satoshi Nakamoto, ao descobrir esse novo bloco, tá, conta da novidade para o Hal Finney, e o Hal Finney descobre que perdeu essa rodada da corrida. Okay? Ele recomputa, faz as mesmas contas, para ter certeza que não houve trapaça, tá? E ao fazer isso, eles partem para a disputa pelo bloco número 5. Dessa vez, tá, por uma sorte inacreditável, o Hal Finney ganha. Então o Hal Finney ganha esses 50 itens, 50 valores aí que foram criados. Okay? E o bloco 5 fica assim. A brincadeira se repete, eles ficam no bloco 6, o Satoshi Nakamoto ganha de novo, bloco 7, o Satoshi Nakamoto ganha de novo. Tá? É um bicho danado esse Satoshi. Tá? Eventualmente, no bloco 9, o Hal Finney ganha e fica mais ou menos assim. Quem tem um computador mais rápido e consegue fazer as contas mais rápidas, tende a ganhar mais. Mas é meio que uma loteria e, ora, algumas pessoas ganham, horas outras pessoas ganham. Okay? E se acontecer de fechar dois blocos exatamente ao mesmo tempo? Tá? E aí está uma das sacadas de gênio dele. Imaginem que na disputa pelo bloco 10, tanto o Satoshi Nakamoto quanto o Hal Finney, eles acharam aproximadamente ao mesmo tempo, com diferença de microsegundos, tá, soluções válidas para os blocos, ou seja, aquelas em que os dígitos de verificadores, tá, sejam menores que o teto. Tá? Como é que a gente quebra o empate? Tá? A gente faz como no tie-break do vôlei. A gente deixa para o próximo ponto. Ok, existem agora duas versões do blockchain. Uma que vai para cá, que é do Satoshi Nakamoto, e outra que vai para lá, que é do Hal Finney. Eles empataram aqui. Mas, nesse exemplo, o Satoshi Nakamoto conseguiu achar o bloco de altura número 11 antes do Hal Finney. Então, o Hal Finney perdeu mais uma vez e o Satoshi Nakamoto ganhou. Então, é assim que é a resolução de disputa na rede Bitcoin. Tá? Na rede Bitcoin, a resolução de disputa é a seguinte. Quem criar mais rápido a cadeia mais longa, ganha. E os outros que tiverem criados versões menores e mais curtas dessa cadeia, perde. Ele abandona o trabalho que fez, esses perdedores abandonam o trabalho que fizeram até então e todo mundo converge para seguir a cadeia mais longa. Então, ao que deveria virar uma árvore, é endireitado e vira uma cadeia. E aquele outro bloco que foi descoberto anteriormente, ele é dito órfão. Tá? Ele é abandonado e as pessoas não trabalham mais em cima dele. E por esse processo, a gente vai seguindo cada vez mais a geração de blocos. Esse é o processo na rede Bitcoin pelo qual o dinheiro nasce.
A rede Bitcoin é calibrada para gerar novos blocos a cada 10 minutos aproximadamente. Então, a cada 10 minutos estão sendo gerados novos 50 Bitcoins. Eram gerados novos 50 Bitcoins. Pois bem, a gente já sabe como o dinheiro nasce. Agora, eu preciso só contar para vocês como é que a gente manda dinheiro de uma pessoa para outra. E isso é feito da seguinte maneira. A gente preenche o campo DI com uma referência a uma transação anterior onde esse dinheiro foi criado, ou usado, ou movido. Então, por exemplo, tá? Na transação 0 do bloco 176091, saída 0, tá? Eu quero pegar esse dinheiro. Que dinheiro é esse? Tá? Aí a gente tinha que consultar lá no banco de dados que indexa os blocos, tá? E a gente vai descobrir que foi o bloco número 9. Tá? Como é que eu sei que foi esse bloco? Porque olha aqui, ó, bloco 176091, o dígito verificador desse bloco é 176091. Então eu sei que o dinheiro vai sair daqui desse bloco. Tá? Esse bloco só tem uma transação, que é essa transação número 0. Então a gente vai tirar o dinheiro dela. Tá? E ela só tem uma saída, que foi aqui onde o Satoshi Nakamoto se auto-presenteou com 50 bitcoins. Okay? Então a gente vai tirar o dinheiro daí. E esse dinheiro, esses 50 bitcoins, a gente vai dividir da seguinte forma. O Ralph Finney fica com 10 e o Satoshi Nakamoto fica com 40, sujeito à seguinte condição. Tá? Naturalmente, eu não posso gastar mais dinheiro do que foi gerado. Eu não poderia colocar aqui, por exemplo, 60 e 40, porque daria 20 e 40, porque daria 60, e 60 é mais do que os 50 que originalmente constavam lá. E se eu contar para vocês que os senhores acabaram de aprender tudo o que vocês precisam saber a respeito da rede Bitcoin? Ok, eu estou quase certo. Faltam 2 detalhes só. Ok? Tem um detalhezinho aí, a transação é considerada gasta, né? E significa que ela não pode ser referenciada de novo. Ok? Marca um flag lá dizendo, ok, essa saída já foi usada, ela não pode ser usada novamente. A saída só pode ser usada uma vez. Ok? Então, olha aí. A gente fez, então, um bloco que tem transferências. A primeira transação desse bloco é a transação onde o dinheiro nasce, vai mais uma vez para o maldito Satoshi Nakamoto. Tá? Mas nessa segunda transação, transação número 1, a gente pega o dinheiro que foi gerado em um bloco anterior e manda para essas duas pessoas. Okay? O dinheiro nas transações precisa ser gasto inteiramente. Então, lá tinha 50 bitcoins. Você tem que gastar os 50 bitcoins. E a maneira de fazer isso é que você transfere quanto você quer para outra pessoa e o troco você manda para você mesmo. Tá? É bem comum isso na rede Bitcoin. Okay? Esse é um bloco como outro qualquer, ele está sujeito às mesmas regras. A gente calcula o dígito verificador de tudinho, inclusive todas as transações. Tá? Isso resulta num dígito verificador e a gente vai incrementando o nonce até ele satisfazer o critério do teto, tá? De ser menor do que o teto. Okay? Pronto, vocês sabem tudo que vocês precisam saber a respeito do funcionamento da rede Bitcoin. Quais são as consequências desse negócio? Todas as transações são visíveis e rastreáveis por todos. Segunda consequência, as transações têm, obrigatoriamente, as contas têm que bater. Tudo na rede Bitcoin é auditado simultaneamente por todos. Significa também que não tem como o dinheiro desaparecer. Nem tem como sumir, nem tem como ser criado sem que ninguém saiba. A rede é completamente transparente. Isso é radicalmente diferente da rede bancária que vocês têm, em que eu não consigo ver o seu extrato. Esse tal desse blockchain e essa lista de transações é como se fosse o extrato de todo mundo. O extrato de todo mundo é aberto para todo mundo conferir. Ok? Acho que vocês concordam comigo que isso já é radicalmente diferente, e é por isso que soa estranho, e por isso que algumas pessoas têm dificuldade em digerir esse negócio. Dá a impressão que eles fizeram de propósito para que tudo que você sabia do jeito que o mundo funciona, não é nada disso, é outra coisa. Tá? Parece que eles fizeram completamente, diametralmente diferente de propósito. Ok? Oi? Mais do que você ter um livro caixa do banco, Wagner. Todo mundo tem um livro caixa do banco ao mesmo tempo, e todo mundo trabalha nele simultaneamente, e todo mundo constrói ele simultaneamente. Tá? Isso é que é mais legal. Se você gosta de analogias forçadas, eu apresento uma analogia, o seguinte: a rede Bitcoin, o núcleo da rede Bitcoin, é como se você estivesse trocando de banco a cada 10 minutos. Exceto que o camarada que é sorteado para ser, tá, o banco, não é o camarada que vai processar as transações nos próximos 10 minutos, mas sim o camarada que processou as transações nos 10 minutos anteriores. Como o camarada não sabe a priori se ele vai ganhar a corrida, ele não tem nenhum incentivo para trapacear.
ele só tem chance de ganhar a corrida se ele jogar de acordo com as regras. Ok? Então, olha aí. Então, em 2009, a rede Bitcoin era pequenininha, só tinha alguns poucos gatos pingados. Tá? Em 2010, ela foi crescendo. Tá? Era para ser em 2010. Tá? E, hoje em dia, a gente está com aproximadamente 5.900 nós em 88 países. Isso significa que tem 5.900 backups, cópias diferentes do blockchain inteiro, de todo o histórico de transação. Significa que para você perder esses dados, tem que acontecer realmente um cataclisma com a Terra inteira. Tá? A única coisa que é comum a todos eles é a Terra. Então, para acabar com o blockchain, só tem um jeito: destruir a Terra. Mas, se um único país sair da rede, ou for censurado, ou for destruído, ou for bombardeado, tá okay? Ainda tem os outros 87 países com cópias do blockchain, e basta uma e você recupera o sistema inteiro. Hoje em dia, eu não posso chegar tão perto. Tá? Hoje em dia, a rede blockchain já processou mais de 100 milhões de transações, tá? E a gente, agora por volta de janeiro, a gente está com uma média de 160 mil transações por dia. Okay? Bom, e tem um outro detalhezinho, que é o seguinte: lembra daquele número 50 que eu falei para vocês, que é quando a velocidade da geração de dinheiro? Tem um outro detalhe legal. Isso foi verdade de 2009 até 2012. A cada 210 mil blocos, que dá aproximadamente 4 anos, tá? Essa recompensa por você criar os blocos vai diminuindo geometricamente. Então, originalmente era 50, hoje em dia a gente está vivendo uma época em que a recompensa é de 25 bitcoins por bloco, e aproximadamente em 17 de julho desse ano vai cair de novo para 12,5, depois vai cair 6,25, assim sucessivamente, para criar escassez artificial. Se os bitcoins pudessem ser criados, tá, infinitamente, as pessoas simplesmente ficavam gerando moeda e não gastavam comprando coisas. A razão disso acontecer é justamente para que a torneira seque e as pessoas comecem a usar bitcoins como meio de pagamento por bens e serviços. Se a fonte de dinheiro fosse inesgotável, ninguém precisaria fazer comércio. Tá? O dinheiro funciona porque ele é escasso. Sob um certo ponto de vista, sim. Tá? E aí, por exemplo, tem alguns economistas, o professor Zé Carlos está ali, ele pode falar isso muito melhor do que eu. Okay? Bom, chegamos, eu vou conseguir estourar o meu tempo, mas por muito pouco. Tá? E agora eu vou falar um pouquinho da periferia da rede Bitcoin. Por incrível que pareça, vocês acabaram de aprender todos os detalhes essenciais da rede Bitcoin. Tem um monte de outros detalhes técnicos. Tá? Mas o funcionamento básico da rede é esse. E eu suspeito que, apesar de vocês terem talvez achado essa explicação muito técnica, a essência da rede, que é o fato dela ser descentralizada e difícil de financiar, acho que vocês começaram a perceber que pode fazer algum sentido o que eu falei. Tá? No mínimo, vocês vão sair daqui com a ideia de que, cara, esse negócio é radicalmente diferente de todo o resto das coisas que eu já vi. Se vocês saíram com essa sensação, era exatamente o que eu queria. Okay? Bom, sobre a periferia da rede. Tá? Da mesma forma como vocês não se preocupam muito com o miolo da internet, tá? Vocês reclamam mais quando a GVT ou a Oi, tá, o seu link de periferia quebra, mas o miolo da internet mais ou menos funciona bem e é mais ou menos estável, mais ou menos robusto. A mesma coisa acontece com vocês. A maior parte de vocês vai operar aqui na periferia da rede. As empresas que estão aqui, como por exemplo a CoinBR, a Foxbit, tá? A CoinBR não é um grande exemplo não, porque eles têm uma operação de mineração, então eles fazem parte um pouco aqui do miolo da rede, mas eles ofertam para você uma visão, tá, da rede Bitcoin, tá, que tem diversos tipos de serviços agregados e, às vezes, algumas ilusões que eles colocam para você. Tá? Então, que tipo de criaturas são essas? Tá? São os exploradores e visualizadores, casa de câmbio, carteira via web, etc. A gente está... não sei tapou a internet não, né? Senão eu ia mostrar o blockchain.com, mas eu vou dar uma olhada já. Tá? Então, aqui no evento a gente vai ter 2 casas de câmbio que vou mostrar para vocês, por exemplo, como trocar bitcoins por moedas nacionais e vice-versa. Tá? Mas esses são serviços meio que periféricos ao miolo da rede em si. Tá? Um dos serviços periféricos mais usados são exatamente as carteiras. Tá? E para falar de carteiras, eu preciso falar de um treco muito importante chamado as sementes, as chaves e os endereços. Lembra que eu falei para vocês que as transações são travadas e que elas só podem ser geradas por vocês? Tá? Existe um processinho para fazer esse treco. Existe um número aleatório esquisito chamado semente, que ele tem essa cara aqui. Essa é uma semente de verdade que eu tirei de um programa de verdade que vocês vão usar.
Tá? Essa semente passa por uma série de processos matemáticos, ela gera uma série de filhinhos. Esses filhos geram esses camaradas aqui em vermelho, que são as chamadas chaves privadas, que passam por um outro processo matemático, vocês não precisam saber qual é, tá? Que geram os endereços, tá? Bitcoins de vocês. Com esse processo, vocês geram os endereços Bitcoins. E esse endereço Bitcoins é como se fosse o número da sua conta na rede Bitcoin. Você dá esse número a outras pessoas para outras pessoas poderem te mandar dinheiro. Ok? Como se fosse seu e-mail, seu número de telefone, você precisa passar para as pessoas para elas poderem entrar em contato com você. Tá? E é importante lembrar, os endereços Bitcoin são públicos. Vocês têm todo o endereço em publicados, não tem problema nenhum. Mas há uma diferença entre os endereços Bitcoin de verdade e aqueles que eu usei no exemplo anterior. Tá? Que é esse ponto aqui. Os endereços Bitcoin não contêm seus dados pessoais. Eles não têm nenhuma relação com você. É por isso que você pode ter um livro aberto, tá? O extrato completo aberto, e ninguém saber quanto dinheiro ninguém tem, porque os endereços Bitcoin não revelam quem são as pessoas. Se você acessar algum serviço que te pede, tá? Nome, senha, CPF, etc. e tudo mais, pode ter certeza que ele é da periferia. Ele não é da rede Bitcoin. A rede Bitcoin não te pede dados pessoais. A rede Bitcoin não precisa de aprovação. A rede Bitcoin, você simplesmente baixa o programa, roda e está funcionando. Ok? Agora, voltando àquele slide anterior, tá? A gente também tem esses itens em vermelhos, que são, tá? A semente e as chaves privadas. Esses camaradas aqui, esses camaradas são calculados em função desse. Então, esse aqui é a chave mestra. E essa aqui são as chavezinhas secundárias. Esses camaradas são os camaradas que controlam o teu dinheiro. Eles são privados. Então, você deve ter muito cuidado com eles, porque eles são a chave do teu cofre. Eles são chaves privadas. Eles são a chave da sua riqueza. Se alguém mais tiver essas chaves, eles vão poder gastar o dinheiro por vocês, vão poder criar transações associadas àquele endereço e vão poder gastar o seu dinheiro. Então, vocês precisam ter cuidado de não mostrar para ninguém, a menos que seja isso que você quer. Existe um reverso dessa moeda aí, que é o seguinte. Tá? Se, da mesma forma que ele é a chave da sua riqueza, ele também é a chave da sua riqueza do seguinte sentido. Se você perder, você perde acesso ao seu dinheiro. Então, se você é daqueles que perde as coisas toda vez que o seu celular pifa, talvez você devesse ter um plano B, porque senão você vai perder dinheiro na rede Bitcoin. Você não pode de jeito nenhum perder as chaves. Se você perder as chaves, você não vai conseguir mover o seu dinheiro. Ok? Vocês devem ter recebido um cartãozinho, tá, com um endereço web atrás, que se vocês digitarem, vai aparecer, tá, a carteira web que a gente disponibilizou para vocês. Okay? Essa carteira web, ela vai mostrar o endereço de vocês. Tá? Algumas pessoas também recebem, a gente mandou isso por e-mail para todas as pessoas, algumas pessoas já se adiantaram e já acessaram. Se vocês quiserem acessar agora, fiquem à vontade. Nessa carteira web vai aparecer o endereço Bitcoin de vocês. E esse código QR que vocês estão vendo, nada mais é do que esse mesmo endereço Bitcoin, na forma de uma forma para ser lida rapidamente por computadores que tenham scanners e aplicativos de scanning de QR Code, para você não ter que digitar, nem copiar e colar, nem mandar para o WhatsApp, nem assim tudo mais. Mas o verdadeiro camarada é esse. Se você usar copiar e colar e mandar por WhatsApp, funciona que é uma beleza. Esse aqui é só uma conveniência derivada dessa aqui. Okay? Uma das coisas mais importantes que uma carteira web faz é calcular o seu saldo, tá? Que vai aparecer aqui. Na rede Bitcoin, vocês vão descobrir já que um Bitcoin vale muito dinheiro. Por causa disso, a gente usa números com até 8 casas decimais. Tá? Essa carteira tenta converter automaticamente para reais, quanto está valendo no momento, mas não está muito exato ainda não. Okay? E o item mais importante da carteira de vocês é esse botão aqui, enviar, que é o que lhes permite gastar o dinheiro que vocês têm. Esse botão enviar vai perguntar para quem você quer mandar, quanto você quer mandar. Ele vai fazer toda aquela mágica ali da transação, assinar digitalmente, com base nas chaves privadas que vem na semente, blá, 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 tudo lindo e maravilhoso. Você só vai apertar OK, confirmar, e ele vai injetar uma transação na rede Bitcoin, segundo aquelas regras que eu falei para vocês, e magicamente o dinheiro vai parar na mão das outras pessoas. Rapidinho, bem bonitinho. Ok? Eu ia falar de confirmações, etc., mas vou deixar para os meninos falarem. Né? Eu falei da maldita semente ainda agora, né? Onde é que ela fica? Nesse software de carteira, ela fica no endereço, tá? Depois do hashtag. Ok? O pessoal de desenvolvimento web sabe que o que vem depois do hashtag não vai para o servidor. Fica só no cliente. Então,
apesar de o software de carteira ser hospedado num servidor que eu controlo, mesmo eu não tenho acesso às chaves de vocês, se vocês gerarem essas chaves. Especificamente essas chaves que estão com vocês aí, para vocês receberem e usarem os seus bitcoins, eu tenho acesso. Por quê? Porque foi eu que gerei. Para que vocês, o dinheiro de vocês esteja realmente só de vocês, seja realmente só de vocês, vocês deveriam criar uma nova carteira. Eu vou ensinar para vocês em algum momento como fazer isso, mas é só tirar, é só deletar a semente e ele gera uma nova, ok? Caso vocês queiram fazer isso. Tá? E existe uma razão para que o dinheiro que eu vou passar para vocês, tá, a chave esteja com vocês e esteja comigo. A razão é a seguinte. A maioria das pessoas que faz isso pela primeira vez se embanana e ou perde o endereço, ou perde o celular, ou perde alguma coisa, e, portanto, perde o dinheiro. E eu, pessoalmente, acho um desperdício perder dinheiro. Então, como eu tenho a chave também, se vocês se enrolarem, você chega para mim e diz assim, Kiko, me ajuda aqui, e aí eu vou lá e posso ajudar. Se vocês pegarem o dinheiro que eu mandar para vocês e mandar para outra carteira com uma outra semente que eu não tenha cópia, e vocês perderem, so sorry, não tem nada que eu possa fazer para ajudá-los. O dinheiro é exclusivamente de vocês. Okay? Mas a lição que eu digo para vocês é a seguinte. Em todas as softwares de carteira que vocês vão usar com a rede Bitcoin, tenham sempre uma noção clara de onde está a bendita semente e as chaves privadas, porque elas são a chave do seu dinheiro. Nesse software, ele fica nessa URL, e em outros softwares ele fica em outros lugares. Você precisa entender onde isso está. Algumas pessoas acreditam que você pode entender e usar seguramente a rede Bitcoin sem entender esses detalhes. Tá? Eu acho essa uma visão míope e eu acho um ótimo convite para perder dinheiro. Eu estou aqui para tentar ajudar vocês a ganhar dinheiro e, de preferência, não perder dinheiro. Por isso que eu estou fazendo um escarcéu tão grande por causa disso. Existem outros softwares de carteira, alguns deles eu recomendo aqui para vocês, tá? Que estão bem aqui. Se vocês quiserem pegar e procurar aí no Google Play, etc., esses são outros. Esse que está aí no cartão para vocês, que é o da CoinWise, ele é um software de carteira via web, ele não é o software nem mais sofisticado, nem necessariamente mais bacana, nem mais seguro, mas ele é de longe o mais simples e é o único que eu conheço que a gente consegue gerar uma URL e passar por impresso por vocês. E é por isso que eu escolhi esse software para fazer essa demonstração que a gente vai fazer daqui para vocês. Se vocês acessarem esses endereços que estão aí no cartão, vocês vão parar na carteira de vocês. A carteira de vocês está com saldo 0 no momento, mas isso vai mudar daqui a pouco. Daqui a pouco a gente vai injetar uma rede, uma transação na rede Bitcoin, a gente vai fazer isso, uma demonstração junto aqui, João Paulo, tá? E vai aparecer dinheiro, tá? Nas carteiras de vocês. E vocês serão todos sairão daqui bem mais felizes, provavelmente. Tá? Queria fazer uma outra brincadeira só para vocês verem o seguinte. Um pagamento em Bitcoin pode ser bem mais simples do que aquela digitação feiosa que a gente fez ainda agora. E eu queria aproveitar a oportunidade para mostrar para vocês, tá? Como pode ser simples. Tá? O pessoal aqui da equipe de filmagem da Bateu Castelo tá filmando a gente, e eu vou fazer uma coisa legal. Aqui diante de vocês, eu vou pagar um fornecedor em Bitcoin e anunciar em primeira mão que a Bateu Castelo, a primeira produtora de vídeo de Pernambuco, a aceitar Bitcoin como pagamento. E o André vai aceitar o pagamento aqui pra gente. Tá? A má notícia é que eles custam caro para a Dedel, o serviço deles, tá? Vai me matar aqui em 1,57 bitcoins. Vocês fazem as contas e descobrem quanto é, tá? Então, né? Tá? Mostra aí o teu QR Code. Então, o que vai acontecer aqui? Eu já estou com o dinheiro na minha carteira, tá? Ele está aí mostrando o QR Code, tá, para mim, que mostra o endereço Bitcoin dele, tá? Eu vou simplesmente escanear aqui, vamos ver se funciona. Fica parado, peste. Tá? Pronto. Tá? E aqui eu vou digitar 1,57, tá? Se vocês quiserem ver aqui da filmagem, dá para ver? 1,57, tá? Não vou mostrar a minha senha para vocês, tá? Não conto nada ainda. Calma, tá transmitindo aí, tá? Estamos por conta da internet. Vou mandar o financeiro. Tá? Mostra. Sim, cadê minha nota? Caralho. Hein? Tô mandando o financeiro gerar agora. Sério? Eu disse pra trazer essa alcance. Tá ali. Então, pega ali. Transação enviada, refresca a tua carteira aí. Pronto, paguei. Tá? Já deve ter chegado na carteira dele. E para mostrar para vocês que não há nenhuma maldade envolvida, tá?
a nota fiscal. Ok? Eu tenho que prestar conta e tudo mais, então tem que ser tudo legal, bonitinho, sem nenhum efeito especial contábil.